O período que vai de 6 a 12 de janeiro de 2025, feliz ano novo para você, vem com o retorno de Marte ao signo de Câncer. Nós vamos ter também o ingresso de Mercúrio em Capricórnio e a Lua movimentando um monte de coisas no céu dessa semana. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 6 a 12 de janeiro, conforme eu falei inicialmente. Para você que gostar do vídeo, para você que gostar do canal, fique à vontade para se inscrever. Não se esqueça de ativar as notificações, porque aí sempre que eu lançar um conteúdo novo, você vai ser avisado ou avisada. Você também pode curtir esse vídeo, pode compartilhar com seus amigos se você achar válido. E aqueles que quiserem saber sobre atendimentos particulares, eu deixo as informações na descrição do vídeo, mas aí somente para o mês de fevereiro. Bom, hoje, 6 de janeiro de 2025, também conhecido como Dia de Reis, a gente tem o retorno de Marte ao signo de Câncer. A gente já conversou bastante sobre o trânsito de Marte no signo de Câncer aqui nos outros vídeos do canal. A gente sabe que Marte neste signo não funciona legal, afinal de contas o signo de Câncer representa a queda do planeta Marte, né, dentro da tabela das dignidades planetárias. Nesse finalzinho, né, de Câncer, entre os graus 29 e 26, Marte está sobre os termos de Saturno, então ele tem ali uma certa dificuldade para poder transitar. Ele já vem ali na sua retrogradação e vai continuar retrógrado até o dia 23 de fevereiro, tá? Aí ele volta, né, no seu movimento direto. No dia 9 de abril de 2025, ele volta para os termos de Saturno, ou seja, ele bate de novo ali no grau 26. E em 18 de abril, ele reingressa no signo de Leão e aí ele vai ativar de novo a oposição com Plutão. Marte transitando pelo signo de Câncer, ele pode ativar na gente uma coragem, um ímpeto que ele vem meio que desconectado das nossas intuições, das nossas emoções, dos nossos estímulos emocionais. Marte transitando em Câncer, ele também pode nos trazer muitos conflitos internos, né? Conflitos emocionais, brigas familiares e muita agressividade toda vez que a gente se sente ameaçada emocionalmente falando. Então esse é um período muito crítico justamente por conta disso, porque a gente tende a ficar com as emoções, com os sentimentos à flor da pele, as pessoas tendem a ficar um pouco mais agressivas, mais rancorosas, né? Então, de repente, uma situação que aconteceu lá no passado, uma mágoa, um ressentimento que você está ali guardado, que você achou que estava bem resolvido com aquilo, de repente uma bobeirinha faz com que aquele negócio exploda, que você perca a linha, que você perca as estribeiras. Então esse é um período que pede muita, mas muita calma, é um período que pede muita observação e principalmente autocontrole. Já no dia 8 de março, a gente tem o ingresso de Mercúrio no signo de Capricórnio. E toda vez que Mercúrio transita por um signo de terra, como é o caso de Capricórnio, esse pode ser um período muito bacana, muito proveitoso. E por quê? Porque a nossa mente, o nosso raciocínio, ele passa a funcionar de maneira mais prática, mais pragmática, com senso de realidade, com muito pé no chão. Então tudo aquilo que você colocou como meta para esse ano, tudo aquilo que você estabeleceu como objetivo, a partir de agora você tem a possibilidade de olhar para essas metas, de olhar para esses objetivos, entendendo o que é de fato realizável, o quanto de esforço você tem que colocar para que aquilo seja possível, para que aquilo se materialize na sua vida. É um período excelente para que a gente consiga tomar decisões importantes. Bom, logo no início desse trânsito, Mercúrio ele vai estar nos próprios termos, então ele vai estar funcionando muito bem. Então assim, assuntos do seu interesse, aqueles que sejam conflitantes ou não, nesse período eles podem caminhar para uma solução um pouco mais prática, né? Um pouco mais pragmática. Então é assim, vale muito a pena nesse período de 8 a 28 de janeiro a gente parar, entender o que a gente quer fazer nesse ano,
tá? O que a gente precisa dedicar de energia, de esforço, para quem a gente tem que ligar, o que a gente tem que fazer ali fora da caixinha, fora da curva. Capricórnio é um signo de terra, signos de terras eles tendem a ser um pouco mais lentos, porém Capricórnio é um signo cardinal, né? Então ele é um signo de muita iniciativa, então não basta só pensar, não basta só idealizar, não basta só organizar, a gente tem que ter a iniciativa para botar a mão na massa e fazer aquilo acontecer. Mas não é só isso, afinal de contas, no dia 3 de janeiro de 2025, ou seja, o ano mal começou e Vênus já colocou os pezinhos dela no signo de Peixes. Bom, Vênus em Peixes está exaltado, né? Ainda mais nesse comecinho que Vênus tem. Ela tem triplicidade, ela está transitando nos próprios termos, ou seja, Vênus em Peixes, ela é a própria Afrodite hospedada no hotel 7 estrelas em Dubai, pagando as contas com cartão Black sem limite, ou seja, ela é apoderosa.com nesse momento. Esse é um trânsito que pode proporcionar para todos nós uma atmosfera de mais romantismo, de maior sensibilidade, de muitos sonhos, de muitas idealizações, muita criatividade também, mas a gente precisa tomar muito cuidado com o quê? Para não sonhar demais com coisas que não são realizáveis, né? Vênus nesse trânsito por Peixes vai se encontrar com Saturno, que é o regente de Capricórnio, onde está transitando Mercúrio. Saturno vai trazer ali Vênus para sua realidade, fala, querida, bota o pé no chão, porque também não é assim, né? Mas quando ela se encontrar com Netuno, pode ser que ela viaje na maionese de novo. Não, ela não, né? Todos nós, porque afinal de contas, esses planetas, todos eles influenciam o nosso dia a dia. Todas essas energias nos atravessam no nosso dia a dia. Então é um período em que a gente tende a estar mais sensível, tende a estar mais poético. Mas uma coisa que a gente não deve esquecer, Peixes é o último signo da roda zodiacal. Então a gente tem ali uma atmosfera de fechamento de ciclo, tá? E fechamento de que tipo de ciclo? Relacionamentos, parcerias de negócio, parcerias românticas, questões ligadas a investimento, compra e venda, enfim. Então, mas eu acho o seguinte, Peixes tem essa energia de finalização, de conclusão de uma jornada. Eu acredito que para questões de relacionamentos e de parcerias, se essa conclusão de fato resultar num fechamento definitivo, né? Porque a gente pode fechar de repente um ciclo dentro de uma relação, mas não necessariamente terminar a relação. De repente a maneira como aquela história está funcionando, daquele jeito, naquele formato, as pessoas ali, né, as partes chegam num entendimento de que daquela forma que tá não dá mais, então precisa dar um reset na história, né, recomeçar, mas a parceria se mantendo. Mas em alguns casos, né, vem com entendimento, ainda mais com Mercúrio transitando em Capricórnio, né, trazendo as coisas ali para a luz da realidade, de perceber, não, realmente não dá mais. Tá na hora de fechar. Só que eu não vejo um fechamento abrupto, né? Aquele corte seco, não. É como se fosse um fechamento no gerúndio, né? Nós vamos estar encerrando essa história. E por que eu digo isso? Porque quando for no dia 5 de fevereiro, tá aqui, é 5 de fevereiro, Vênus vai ingressar no signo de Áries. Então, quando Vênus chega no signo de Áries, já começa a vislumbrar novas possibilidades, novos caminhos, e é só isso, vislumbrar, tá? Por quê? Porque logo na sequência, né, a partir do dia 2 de março, Vênus inicia a sua retrogradação, ela vai estar ali por volta do grau 10 do signo de Áries. Depois ela volta para o signo de Peixes, e aí sim, quando Vênus retornar para o signo de Peixes, eu acredito que já vem com esse entendimento de realmente não dá mais, realmente essa situação não tem como, tá na hora de finalizar, e aí finaliza para a partir do dia 1º de maio, também conhecido como meu aniversário, aí sim, Vênus sai de Peixes, entra em Áries em definitivo, e aí tudo aquilo que tem de pendência nesse relacionamento, nessa história, está na hora de colocar um ponto final e partir para novas possibilidades.
Agora falando do céu dessa semana, hoje excepcionalmente eu não vou conseguir colocar o mapinha na tela, mas vou precisar olhar para a tela do meu computador para poder entender o que está se passando e te contar. Bom, hoje 6 de janeiro, além desse retorno de Marte para o signo de Câncer, a gente tem a Lua transitando em Áries, ou seja, está um na casa do outro, né? Mas no momento em que a Lua ingressou em Áries ontem, ela formou um trígono com Marte. Então ela já entra no signo de Áries bem matizada por essa energia ariana, né? E Marte, né, ali no finalzinho do signo de Câncer, também bem matizado pela energia da Lua. Então, esse é um dia que a gente pode estar muito sensível emocionalmente falando, qualquer coisinha pode nos afetar, né? Qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que nos falem, a gente pode estar muito propenso a irritações, né? A Lua transitando pelo signo de Áries, ela vai formar um sexto com Júpiter, que é um aspecto até certo ponto legal. E por que eu digo até certo ponto? Primeiro que ele é um aspecto rápido, né? O sexto, ele é um aspecto leve, né? Ele traz ali uma certa fluidez. Então a vida ela tende a ser um pouco mais prática, um pouco mais dinâmica. A gente só precisa tomar cuidado com o excesso de otimismo e também com o excesso de ingenuidade, tá? Porque assim, a gente tende a estar um pouco mais impulsivo no dia de hoje, então de repente ali acreditando que as coisas vão dar certo, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, você vai no impulso e quebra a cara, né? Bom, por volta das 20 horas e 56 minutos, a gente tem a Lua formando quadratura com o Sol. O que isso significa? Que nós vamos ter a formação da Lua crescente no signo de Áries, tá certo? Bom, passando agora para terça-feira, dia 7, a Lua e Mercúrio, eles vão formar um trígono, né? Então, aqui a gente precisa tomar cuidado com o quê? Quando a Lua e Mercúrio são dois planetas muito rápidos, são os dois planetas mais rápidos do zodíaco. Então, quando a gente tem esses dois em trígono, primeiro, continua sendo um dia onde a gente tem uma certa facilidade para realizar as coisas, né? Então tá tudo legal, tá tudo bacana, mas é um dia que a gente tende a atropelos, tá? Atropelar a vida, atropelar as etapas da vida. E também, se a gente está falando de transporte, como é algo que é da regência de Mercúrio, a gente precisa tomar muito cuidado com o excesso de velocidade para não causar acidente. A gente também precisa tomar cuidado com uma certa impulsividade. Ouvir alguma coisa, já sai disparando um monte de palavras, falando um monte de bobagem, sem sequer parar para pensar, sem sequer parar para analisar se aquilo ali faz sentido ou não. Tomar cuidado para não falar sem pensar e não acabar ferindo, não acabar agredindo as pessoas, tá? Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Bom, quando a Lua ainda ali transitando pelo signo de Áries, quando a Lua atingir o grau 29 de Áries, ela vai formar uma quadratura com Marte, que está em Câncer. Então olha que interessante, ela antes de entrar em Áries, ela formou um trígono com Marte, agora ela forma uma quadratura com Marte, né? A Lua em Áries e Marte no signo de Câncer, ou seja, um no domicílio do outro, mas um arrumando briga com o outro, tá? Então, o que eu posso dizer para você nesse momento de Lua em quadratura com Marte? Escolha ter paz a ter razão, tá? Principalmente em questões, em conflitos, embates, em brigas de família. Escolha ter paz a ter razão. Se você quiser ter razão, se você quiser partir para o conflito, isso pode tomar uma proporção gigantesca e pode terminar muito mal. Então, escolha ter paz a ter razão, tá certo? Bom, mais tarde um pouquinho, a Lua vai ingressar no signo de Touro. Em Touro a Lua está exaltada, né? Em Touro ela tem a sua exaltação, e a Lua no signo de Touro vai formar um sexto com Vênus, que está em Peixes e que também está exaltada. Já percebeu, né? Então ali a gente precisa ter cuidado com a impetuosidade, com a impulsividade, principalmente nas compras. Tomar cuidado com a gula. A gente tende a estar muito mais voltado para as coisas que são prazerosas, os prazeres mais sensoriais. Então, assim, a gente tende a ficar um pouco mais sem limite, tá? Então, toma cuidado também para não comprar nada impulsivamente.
Cuidado com a busca excessiva pelo prazer, pela satisfação, sem prestar atenção nas consequências que aquilo possa vir a ter, tá certo? Bom, aí, né, no dia 8, logo de manhãzinha, ali por volta de 7h30, a gente tem o ingresso de Mercúrio em Capricórnio, conforme a gente falou. Mais tarde um pouquinho, né, mais lá para o final do dia, a gente vai ter a Lua formando um sexto com Saturno. É bom. A Lua em sexto com Saturno vai fazer com que a gente coloque um pouquinho de pé no chão, a gente consiga aterrar, a gente consiga centrar melhor os nossos sentimentos, a gente para daquela gangorra emocional, daquela montanha-russa emocional que a gente iniciou a semana. No dia 9, a Lua ela vai formar um trígono com Sol e sexto com Marte. Bom, aqui também é um bom dia para a gente acalmar os ânimos, aterrar os sentimentos. É um dia bom também para tomadas de decisões, principalmente no trabalho, tomada de decisões em família, principalmente se você tem que fazer uma compra importante, tá? Algo que seja duradouro, algo que seja bacana para você, para sua família. Então é um dia bom para pensar com calma, com critério, para tomar decisões importantes nesse sentido, tá? No final do dia, por volta de 22h50, também conhecida como 10 para as 11, a Lua vai ingressar no signo de Gêmeos, vai se aproximar mais tarde de Júpiter, né, formando essa conjunção com Júpiter. E aqui a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com as conversas, com as notícias, com tudo aquilo que a gente ouve, né, a gente tentar colocar um filtro, porque essas notícias, essas conversas, aquilo que a gente pega no ar, a gente tende a se permitir se afetar muito por aquilo que a gente ouve. Então, essas notícias, essas conversas, elas tendem a causar na gente uma certa instabilidade emocional. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, não se impressionar tanto com aquilo que a gente ouve, tá? Tentar, ouviu? Aquilo mexeu com o teu emocional? Para, pensa, reflete um pouquinho, aproveita esse Mercúrio em Capricórnio para tentar aterrar, para tentar não se deixar levar pelas emoções tão facilmente, tá? Bom, e vai ser com essa energia confusa ou possivelmente confusa que a gente vai começar o dia 10, tá? E aí, nesse caso, né, no dia 10, se antes a Lua e Vênus formaram um sexto, agora elas vão formar uma quadratura, tá? E isso não é bom, tá? Porque isso se soma a essa agitação mental do dia anterior. A gente tem uma certa dificuldade de manter o pé no chão, de manter a concentração, de manter o foco. A gente acaba perdendo um pouco ali do contato com a realidade, tá? Isso tudo ali, Júpiter no meio, aumentando mais ainda as confusões, aumentando ainda mais a instabilidade emocional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar influenciar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente escuta, principalmente em redes sociais. É um dia muito... Esses 2 dias, né, 9 e 10, são dias onde a gente tende a cair muito facilmente nas provocações. E se a gente tem esse Marte transitando ali em Câncer, ele está nos últimos graus de Câncer, então ali ele está nos termos de Saturno, ele funciona muito mal ali naquele pedaço. A gente precisa ter o cuidado redobrado para não meter os pés pelas mãos. Na madrugada do dia 11, a gente tem uma quadratura da Lua e de Saturno, né? Então aqui a gente tem uma certa dificuldade no entendimento, nos aprendizados. Aqui também a gente tem a possibilidade de algumas desilusões, de algumas frustrações. Então, um dia que a gente precisa estar com o pé no chão, a gente precisa estar um pouco melhor estruturado emocionalmente falando. E se a gente não tiver, a gente tem que arrumar um jeito de estar. Assim, não tem a segunda opção, né? No dia 12, a Lua vai ingressar no signo de Câncer, ali ela vai estar domiciliada, vai formar um trígono com Saturno e com Vênus, tá? Então esse pode ser um dia bacana para a gente colocar o coração em ordem, os nossos sentimentos em ordem, da gente começar a sonhar, a idealizar, mas é sonhar e idealizar de uma forma realizável, não é só ficar na ideação, no sonho, na fantasia, mas é sonhar, fantasiar, idealizar, entendendo uma forma de transformar
todo esse sonho, toda essa ideação em realidade, tá? Então é um dia bacana, principalmente para sonhos, para projetos, para ideações de médio e longo prazo, tá certo? Bom, esse é o vídeo que eu tenho para você, eu espero de verdade poder ter te ajudado. Um feliz ano novo, beijo enorme no seu coração, fique com Deus e a gente volta numa próxima oportunidade.